Fala, nação botafoguense, beleza? Pessoal, tô chegando com mais um vídeo para atualizar vocês com informações fresquinhas do Botafogo. Acabei de separar esse corte do canal ESPN com os comentaristas falando sobre o Botafogo, sobre o momento do Botafogo, demissão do Renato Paiva e também o John Textor, rapaziada. Mas antes, eu quero também ouvir a opinião de vocês aí, coloca nos comentários o que vocês acharam dessa demissão do Renato Paiva, coloca nos comentários e agora vamos para o vídeo. Do lado do Fogão, então André Linares e Antônio Chamorro no nosso telão, porque o Botafogo retorna para o Brasil e retorna, sim, o Renato Paiva. O que aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu eu sei, teve uma eliminação, mas é isso? É ter perdido é o que condiciona a demissão do Renato Paiva, dupla? Tudo bom, Mari? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. O Renato Paiva, então, já não mais técnico do Botafogo, foi conversado ontem à noite, né, pouco antes da meia-noite aqui nos Estados Unidos, saiu o anúncio oficial, então, dessa demissão dele, após apenas 4 meses no cargo, menos de 2 dias depois dessa eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras no Mundial de Clubes, em uma campanha em que teve essa chegada até as oitavas no grupo que era considerado da morte, uma vitória em cima do PSG, atual campeão da Champions League, mas dentro de tudo isso, Tonhão, e até pela apuração, pesou esse jogo contra o Palmeiras, mais do que a derrota, a forma como a equipe jogou, né? Exato. Um beijo para você, Mari, para o Jailson, para o Breler, para todo mundo aí que acompanha o Sport Center. Pois é, a gente... Foi uma madrugada que já começou, né, daquele jeito, né? A gente buscando as informações ontem, hoje de manhã também, o Elton Serra também trouxe muitas informações. Mas é assim, o jogo contra o Palmeiras, eu acho que teve muito do discurso e a prática. Porque na entrevista coletiva prévia, ele deixou transparecer, o Renato Paiva, de que o time jogaria de uma outra forma. Então todo mundo já imaginou, então o Cuiabano volta, o Álvaro Montoro vai ter chance, então vai ser um time mais para cima, como terminou aqui a temporada, essa primeira parte, antes de vir para o Mundial. Mas aí quando ele entra com o Danilo Barbosa, isso daí foi a percepção antes do jogo, a torcida já não ficou nada feliz. A torcida já falou, foi um erro do técnico, não é para entrar assim. E realmente durante o jogo a gente já viu que nada funcionou. Aí teve até acho que foi o Vitinho que falou na zona mista. Não, a gente quando teve a parada ali de hidratação, a gente voltou melhor. E aí acho que foi o famoso me engana que eu gosto, porque depois volta do intervalo, o Botafogo continua jogando mal, e aí ele começa a fazer as mudanças. E nenhuma delas surte o efeito que ele gostaria. Então, acho que tem tudo isso. E o Textor, acho que ficou muito claro na nota do Botafogo e tudo que a gente apurou, foi uma decisão dele. Não teve em comum acordo. O Botafogo não conta mais com o técnico. Então realmente foi uma demissão. Então acho que isso que é o mais preocupante nessa situação, porque o elenco, todo mundo falava muito bem do treinador. O elenco colocou que todos os jogadores compravam as ideias dele, especialmente na vitória sobre o PSG. Então o jeito que foi, a forma abrupta como foi, e ainda aqui nos Estados Unidos, né? O Paiva ele volta hoje para o Brasil e o elenco volta amanhã. Mas aí hoje, como acontece tudo isso, não tem como achar que foi algo natural por causa de um jogo, mas o Textor entendeu dessa maneira. Tanto que o posicionamento do lado do Botafogo nesse sentido é de que o Paiva não se adaptou a um estilo que o clube espera de todos os seus treinadores, que é um estilo de jogo ofensivo. E claro, isso cai muito em cima principalmente do que foi a partida e eliminação do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, Mari. O recorte na tela com os técnicos do Botafogo na era SAF. Então com o Luiz Castro, que aí é uma decisão dele, né, de sair. Que aí vem Bruno Lage, o Lúcio Flávio, o Thiago Nunes, aí acerta com o Arthur Jorge. Tem a história maravilhosa e recomeça a temporada agora com o Renato Paiva, que a história já foi interrompida. Então temos ali quase um treinador por trimestre, por semestre, né? Se a gente fizer um recorte. Tentando encontrar esse nome certo. A verdade é que quando encontrou o primeiro foi muito bem, quando encontrou o segundo foi muito bem, mas nisso as temporadas passam. Vocês concordam com a demissão? Eu não. Eu não concordo, não. Breler, só seu voto? Tá bom. Eu entendo, mas não concordo também. Justifique primeiro e depois vai o Breler. Então, eu consigo entender, assim, a torcida do Botafogo já não morria de amores realmente pelo Renato Paiva, só que então tem um erro em tudo, né, que a gente falou aqui, do scout e tudo mais, porque ficou 3 meses lá procurando treinador. Aí perde a Recopa, né? Joga a Recopa de qualquer jeito, joga a Supercopa do Brasil de qualquer forma. O Renato Paiva chega em março. E ali ainda estava participando dessa janela. Até a gente perguntou aqui do Bola se ele estava participando da janela, se ele tinha pedido os jogadores e tudo mais. Ele disse que sim, que era para de imediato alguns jogadores, né, um pouco mais prontos para ir para o restante da temporada. E aí ele
Eu não concordei também com a escalação dele contra o Palmeiras, tá? Ali, para mim, eu tô com o Tonhão, com boa parte dos torcedores, né? Que discordaram de ter colocado Danilo mais um volante. Eu entendi contra o PSG e contra o Atlético. Mas eu acho que contra o Palmeiras ele poderia, sim, voltar a jogar da forma que ele estava jogando, com o Cuiabano mais aberto pelo lado esquerdo e uma dupla de ataque. Só que eu não consigo entender a demissão dessa forma. A interrupção de um trabalho dessa forma, se o Textor fala tanto sobre essa questão de DNA e tudo mais, de dar continuidade de um trabalho, de um projeto, enfim. E você simplesmente demitir assim por conta da eliminação no Mundial contra o Palmeiras. Ok, ele errou, tá? Pra mim ele errou e nisso daí eu tô de acordo, mas eu acho que demissão, nesse caso, acho que poderia, sei lá, ter algo conversado, ter tentado ver com ele, a gente não gostou da forma que foi feito, a escalação, não gostamos da forma que o Botafogo jogou, não é isso que a gente quer a forma, por exemplo, que você estava jogando anteriormente, estava jogando com 2 atacantes, já estava indo um pouco mais para cima, o Botafogo estava propondo mais um jogo e funcionando ofensivamente da forma que a gente gostaria. Eu acho que poderia rolar um puxão de orelha. Ia tentar ir se adequando à forma que o mandatário gostaria. Mas já uma demissão abrupta dessa forma, eu não acho que foi correto. Sua versão, Breiler? Então, eu entendo, Mari, entenderia se fosse uma demissão pautada por uma avaliação maior. Olha, em 3 meses, a gente enxerga que o trabalho tem isso aqui de positivo, mas o ônus está muito maior, a gente não enxerga grande possibilidade de evolução. E até porque a torcida do Botafogo tem uma certa bronca com o Paiva, e muito dessa bronca é plausível. O Paiva cansou de errar em mexidas que pioraram o time nos jogos. Na estreia, por exemplo, porque depois do que aconteceu contra o PSG, parece que tudo se apaga. Mas contra o Seattle Sounders, por pouco, o Paiva não colocou tudo a perder e o Botafogo não estreia com uma derrota. Mexidas muito ruins, avaliação até de plano de jogo. Então, isso daí contra o Palmeiras já tinha acontecido em outras partidas do Botafogo, principalmente no Libertadores, que precisou correr atrás do prejuízo para se classificar. Então, numa análise maior, o trabalho do Paiva ainda não tinha engatado, mas aí vai também da diretoria e do Textor de colocar a mão na consciência e falar: eu contratei esse treinador lá em março, já tinha a temporada rolando, ele estreia no Brasileiro, precisa encaixar o time. O Paiva ainda estava no estágio de tentar encontrar qual seria a identidade e qual seria o time ideal. Não tinha achado ainda, e isso aí é a responsabilidade maior da diretoria. Por isso eu vejo a demissão do Paiva como algo populista. Olha, a torcida já não gosta do cara, vamos entregar a cabeça, a gente livra o nosso e vamos ter um respiro aí para encontrar um treinador até o Brasileirão voltar. Só que isso evidencia o calcanhar de Aquiles do projeto do Textor no Botafogo. Porque quando ele fala de Botafogo Way, eu pergunto, qual é o Botafogo Way? Porque o Textor, até aqui, o projeto é bem sucedido, tanto é que o Botafogo está no Mundial por causa das ideias, do que o Textor aportou, principalmente de grana, mas tem uma deficiência, que é a escolha e a estabilização de um comando técnico, que o Textor não consegue fazer. Se a gente olha a lista de técnicos que ele contratou no Botafogo, tem mais fracasso do que sucesso. Quem deu certo foi o Luiz Castro, que foi o primeiro ali que tocou o projeto, e depois o Arthur Jorge. O restante são vários tiros muito errados. Não é que o cara errou só ali numa avaliação, ou que o cara era um bom nome. Olha, o Bruno Lage era o técnico ideal para aquele estágio que o Botafogo estava, de disputar campeonato brasileiro, de chegar e conhecer o futebol nacional. Não era. Assim como o Paiva, e muita gente falou isso, olha, será que é o perfil depois do Arthur Jorge, um cara que é a liderança tranquila, um cara sempre positivo, vai para o Paiva, que o histórico dele, não só aqui no futebol brasileiro no Bahia, mas em outros trabalhos, é de um técnico muito explosivo, que confronta torcedores, que confronta jogador, que expõe muita coisa em público. Então, esse tem sido o problema. E aí, ele saiu abraçado com a Leila depois do jogo, fizeram ali as pazes. Ele deveria aprender com a Leila, porque a Leila pode ter vários defeitos também, mas nesse ponto ela banca comando, ela banca treinador. Tudo bem que o Abel já tem um lastro vencedor no Palmeiras. Ele bancaria o Arthur Jorge, né? Mas é quando o Arthur Jorge não quis ficar, né? Mas o Textor também poderia ter se esforçado mais para o Arthur ficar. Ele ali ficou na bronca, o técnico pediu mais, não soube valorizar o técnico que ele tinha em mãos. Porque, pensa bem, se ele tivesse dado tal aumento que o Arthur Jorge queria e merecia, não valeria mais a pena do que
pagar uma multa agora para o Paiva e investir um novo treinador que não é garantia de sucesso. Então, para mim, ele subestimou o impacto dessa perda de liderança e esse, para mim, é o calcanhar de Aquiles do Textor. Encontrar um comando e estabilizar, fazer um projeto de longo prazo com o treinador. Se o Botafogo investiu tanto em elenco, não pode ter um técnico à altura e que faça um trabalho de médio e longo prazo? E aí não seria com Paiva. Nesse ponto, eu entendo a demissão. Ô, Dupla, eu acho que a grande questão para mim, o que me incomoda é o como. Porque eu também, para mim já... É que isso, gente, eu tô falando aqui, isso não é informação, isso é... Tô levantando questões. O futebol, o que a gente... Se o torcedor sabe pouco, a gente sabe às vezes um pouco mais, mas a gente não sabe nada do que é a verdade do futebol. A gente não sabe como que é a relação de Textor ou de qualquer dirigente com o treinador ou do treinador com os jogadores. A gente não sabe quais são as questões. Tudo que a gente sabe é o que o clube passa. Nesse momento, o que me incomoda é o Textor não falar. É o Textor não chegar e falar assim, ó, fizemos... Porque vai que ele falou assim, eu fiz a avaliação que o Breler Pires me pediu, de 3 meses. Eu olhei, vi que não teve encaixe, vi que não rolou, nanana. Eu dei um Mundial como prazo, não me agradou, ele não mudou na hora H, eu vou trocar. Se ele me fala isso, eu tenho uma avaliação, mas eu não tenho essa informação. O John Textor, ele tá muito mais sumido do que aparecido como ele esteve em outros momentos, o Linares e Tonhão. Pois é, e ele estava presente aqui, né, nos Estados Unidos com a delegação do Botafogo. Até um dos incômodos do Paiva em relação a isso, né, da apuração que vocês fizeram, é muito nesse sentido, né, dele estar incomodado de ter sido comunicado pelo Alessandro Brito, diretor de futebol da gestão do Botafogo, e não ter um contato direto, né, uma coisa mais formal com o Textor dessa posição. E a gente sabe também, depois pensando até a sequência, o quanto o Botafogo sofreu até definir um técnico, e os jogadores mesmo diziam que o começo do ano foi muito complicado. E pode ser que seja um novo começo de ano nesse sentido do que foi esse 2025. E assim, os jogadores, é que as coisas foram de 0 a 100 muito rápido. Porque quando vai com o jogo com o PSG, a vitória como foi, os jogadores foram a campo, com as famílias, sabe? Os torcedores do Botafogo sentiram um orgulho e alguns até falaram, né? Perguntaram pro Barbosa, por exemplo, esse foi o seu maior jogo? Ele falou, pra minha atuação, acho que foi a minha melhor. Mas obviamente que o maior jogo é a Libertadores. Então assim, talvez seja o segundo jogo mais importante da história do Botafogo, nesse sentido de entrega, de ser um adversário que foi. E de repente contra o Palmeiras, por uma situação em que os jogadores na zona mista, aí eu vou pegar aquilo que a gente ouviu dos jogadores, eles falando, a gente não cumpriu tudo aquilo que o técnico passou pra gente. Não foi simplesmente, não, a gente ia ficar menos com a bola ou a gente ia ser mais defensivo, não. Mas eles, e aí eu acho que pegou, acho que também tem isso daí, né, o Renato Paiva falou na coletiva pós, que ele não foi surpreendido pelo Palmeiras. Mas o que pareceu que foi. Porque ele realmente ficou por 30 minutos com o Botafogo perdido em campo. Então eu acho que o Textor, que agora está pegando mais as rédeas do Botafogo, a gente tem que lembrar disso, né? Que ele entregou agora, né, as chaves do Lyon para outras pessoas do Grupo Eagle, ele já apareceu, então vou tomar as decisões. E realmente, você pensar que o jogo foi no sábado, terminou à tarde, para num domingo para segunda você ser comunicado da demissão, a gente estamos tentando ir atrás disso, mas não parece que foi, os jogadores pediram, a diretoria fez isso, me parece que foi muito mais uma decisão do Textor, querendo agora achar que foi, bom, esse daqui era o nosso objetivo 1, não foi cumprido, então vamos interromper tudo. Mas realmente os jogadores, pelo que me pareceu, é que eles estavam confiando muito no que o Renato Paiva dizia para eles. Que é isso, eu entendo o Renato Paiva não ser o nome certo pro Botafogo, para mim não era. Também e ele já foi vítima de uma expectativa muito alta que foi levada. Eu só queria entender, porque nesse tom, com o contexto que a gente tem agora de informação, me parece o John Textor assim, Botafogo agora é meu, Michelle Kang vai assumir lá no Lyon, que ela vai ser a presidente no lugar do Textor, eu vou voltar pro Botafogo, topê da vida, demite esse cara. E aí me parece muito mais no ímpeto do que num profissionalismo. E no profissionalismo teria direito de demitir, entende? Sim, me incomoda muito mais o modo do que a demissão em si. Não, eu te entendo perfeitamente, até porque, assim, o Renato Paiva, como o Breler estava falando, né, em questão de evolução e tudo mais, o Renato Paiva, para mim, ele teve dificuldade lá no início, e aí eu volto, né, tem que falar novamente, o Renato Paiva chegou em março, mas teve dificuldade no início, depois ele acha uma forma de pelo menos
ter uma leve sintonia do que foi o Botafogo, né? Avassalador do Arthur Jorge, botando mais um jogador no ataque. E aí o time do Botafogo começou a jogar melhor. Mas a torcida realmente já não morria de amores. Para mim, o estopim é de fato. É o jogo contra o Palmeiras, depois de você conseguir 2 resultados. O primeiro resultado do PSG, que é histórico, beleza. O jogo contra o Atlético de Madrid, você consegue performar minimamente ok e consegue avançar de fase, e aí você erra. Você errou a escalação contra o Palmeiras e você acaba perdendo a classificação, você acaba sendo eliminado da competição. Mas aí eu repito e reforço, demissão. Então, para mim, você está voltando lá em março, falando, pô, fizemos besteira lá em março, entendeu? Assume a responsabilidade. Fizemos besteira lá em março, não era o perfil de treinador que a gente gostaria e tudo mais, e aí não era para a gente ter contratado o cara em março, porque não existe isso, cara. Em 3 meses a gente não conhece ninguém nem daqui do trabalho, da ESPN, entendeu? Então você não vai querer em 3 meses que o cara revolucione o futebol do Botafogo, mas enfim... É o que a gente já está acostumado a ver no futebol brasileiro, e aí é algo que eu não esperava de uma gestão dita SAF, profissional e tudo mais. Eu acho que o Textor está tentando entender ainda, só que ele está muito protegido da crítica nesse momento. Então eu acho que o fato do torcedor não gostar do Paiva alivia para o Textor. Sim. Mas é porque ele lembra do fim do ano passado, mas esse fim do ano não é garantido. Eu acho que o Textor tem muito isso na cabeça, que eu vou mexer e vou chegar. Mas a gente está falando isso desde dezembro e janeiro. Desde dezembro. Né? Eu acho que aí ele vai ter um pouquinho do choque da realidade, que não é sempre assim, que a história vai ser desse jeito. E se o papo não, ele violou o Botafogo Way, o jeito pretendido para o Botafogo, contra o PSG isso também aconteceu, mas o resultado veio, e aí a avaliação é diferente. Teve beijo, teve abraço do Textor nele, enfim. Linares e Tonhão, eu tô estourada aqui do tempo, beijo pra você. Mano, é o seguinte, o Paiva atribuiu a saída dele ali do Botafogo pela interferência, né, do John Textor. Renato Paiva atribui saída do Botafogo à recusa de acertar interferência velada de Textor na escalação. Mano, aí complica, pessoal. Aí complica demais o John Textor não deixar o cara trampar, quer opinar e não dá certo, mano, não dá certo. Rapaziada, o clima do Botafogo tá mais quente que nunca. Agora com essa versão do Paiva vindo à tona, a coisa ganha um outro peso. Ele dizendo que foi mandado embora por não aceitar interferências do Textor na escalação. Principalmente depois dessa história dos 3 volantes contra o Palmeiras. Cara, isso mostra que o problema não foi só o resultado, foi também um choque de ideias. E olha, sendo bem sincero, essa questão do Cuiabano também é curiosa, né? O Textor pensando na valorização futura do jogador, querendo que ele atue como lateral para facilitar uma venda, enquanto o Paiva queria usar o cara mais avançado, onde ele vinha rendendo bem. Isso aí, pessoal, escancara que o projeto esportivo e o projeto também comercial, às vezes não estão falando a mesma língua dentro de campo. Eu entendo o lado do Textor de querer um Botafogo mais ofensivo, com identidade, mas tem uma linha tênue entre dar uma diretriz para o técnico e começar a escalar o time. Quando o dono começa a meter a mão na prancheta, pessoal, meu irmão, o bagulho fica louco. O trabalho do treinador fica insustentável. E vamos combinar, mano. Paiva pode ter errado em algumas escolhas ali, mas controlar o jogo contra o Palmeiras fora de casa e no Mundial com o elenco que o Botafogo tem, não é qualquer técnico que consegue. E o próprio Rizek falou, né? O Paiva entendeu o momento, mas parece que o Textor já tinha ficado atravessado desde o Brasileirão, naquela vez que o time também jogou com 3 volantes. Agora é esperar para ver qual vai ser o próximo passo, quem vai assumir o comando e se o Textor vai continuar com esse perfil mais intervencionista ou se vai dar liberdade para o próprio técnico trabalhar de verdade, pessoal. De uma coisa eu tenho certeza, o torcedor está de olho porque a gente quer ver o Botafogo competitivo, mas também quer ver um ambiente saudável para quem trabalha lá dentro. Vamos ver os próximos capítulos aí e ver o que acontece no nosso Botafogo. Mas é o seguinte, mano. Eu vou ser bem sincero, eu tô com aquele mix de sentimentos, tá ligado? Vocês estão ligados nessa fita que eu tô falando pra vocês? Por um lado, eu entendo que o time não tava jogando bem. O jogo contra o Palmeiras foi muito absurdo, pessoal, foi muito abaixo ali. O time parecia com medo de atacar, parecia travado. E isso no Mundial dói demais pra gente que tá sonhando grande com o Fogão. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra de interferência do Textor me incomoda também, mano. Pô, se for verdade que o cara queria escalar o time, escolher onde o Cuiabano joga, só pra pensar em uma venda, aí já virou bagunça, mano.
O treinador tem que ter liberdade para montar o time da melhor forma que ele achar, meu irmão. A gente, como torcedor, quer resultado, beleza. Quer ver o Botafogo jogando bem, mano, suave. Mas também queremos um ambiente onde o técnico possa trabalhar. Não adianta querer falar de Botafogo Way e futebol ofensivo se por trás tem pressão para escalar o jogador X ou Y, mano. Assim não dá, meu amigo. Mano, não dá, mano. Então é isso.